Como construir alianças com seus pares, pessoas de outras áreas, mas que de alguma forma influenciam na entrega que você tem que fazer. Hoje eu quero compartilhar 7 dicas de como você faz isso aí no seu dia a dia. Vem comigo na reflexão de hoje. Muitas vezes, alguém que chega para trabalhar em uma determinada empresa tem dificuldade de construir alianças com os coleguinhas. E com base nisso, acaba virando persona não grata. E aí é aquela pessoa que as pessoas evitam, não consegue participar adequadamente e cedo ou tarde está excluída do grupo. Então, construir alianças é uma arte. E tem algumas sutilezas que são muito importantes que a gente considere na hora que a gente estiver criando essas redes de relações na empresa onde estivermos trabalhando. A primeira dica é o seguinte: você precisa se relacionar com as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que você gostaria que elas fossem. Como assim, Gilberto? Às vezes a gente tem uma ideia de como o outro deve ser. Aí aquela pessoa não se comporta como a gente gostaria, na reunião a gente fica pé da vida com ela. Aí tem uma outra situação que ela não diz o que a gente gostaria que ela tivesse dito e a gente fica pé da vida com ela. Nós, às vezes, criamos scripts, ou seja, definimos como o outro deve se comportar na nossa cabeça e não falamos nada para o outro. Aí o outro não sabe, acaba sendo ele ou ela mesmo. E aí o que acontece? A gente fica frustradinho porque o outro não seguiu aquilo que a gente imaginava. Então, nós temos que aprender a enxergar as pessoas como elas são. Então, na hora que você tem uma pessoa que tem um determinado comportamento, olha para ela como ela é e aprende a interagir com ela a partir disso, para que você não fique criando expectativa e gerando frustração para você mesmo, o que vai dificultar essa relação no médio e longo prazo. Então, aprenda a ver as pessoas como elas são e se relacione com elas a partir deste ponto. Segunda dica. É importante que você aprenda a focalizar a sua atenção nos pontos positivos que as outras pessoas têm. Como assim, Gilberto? Olha, se você começar a prestar atenção no que você não gosta nas outras pessoas, rapidamente você vai começar a querer se afastar delas. Toda relação, quando ela está bem, as pessoas prestam atenção apenas no que gostam na outra pessoa. O que ela diz que você gosta, o que ela faz que você gosta, as coisas que vocês têm em comum. Quando uma relação não está dando certo, elas têm atenção naquilo que elas discordam, naquilo que não funciona bem entre elas. Então é muito importante que você tenha sempre em mente o seguinte: o que essa pessoa faz bem e eu gosto? Quais são as atitudes legais que essa pessoa tem? De repente ela está há mais tempo que eu aqui, tem mais informação do que eu, tem mais relacionamento do que eu, tem mais conhecimento sobre a empresa do que eu. Então é muito importante que a gente comece a prestar atenção nos pontos positivos que as outras pessoas possuem. Porque ao focar a atenção nisso, naturalmente, internamente, a nossa sensação em relação a essa pessoa melhora, o que facilita muito a convivência. E quando você gosta internamente de alguém, as suas expressões microfaciais, o seu tom de voz, tudo isso carrega essa informação e a outra pessoa sente. Então, foque nos pontos positivos dos seus coleguinhas. Terceira dica. Respeite a ordem de chegada das pessoas na organização. O que você quer dizer com isso, Gilberto? Olha, quem veio primeiro antes de você? Você foi contratado, já tinha o João, o Pedro, o Joaquim, o Manuel, a Maria, a Ângela. Então, as pessoas que já estavam lá quando você entrou no time, essas pessoas, por terem chegado antes, têm uma rede de relacionamento que antecede você. Então, é muito importante você respeitar isso, honrar essas histórias, de modo que você possa, a partir daí, aprender com essas pessoas. Aristóteles dizia o seguinte: o ignorante tenta argumentar e convencer, o sábio faz perguntas e busca aprender, e o sensato reflete sobre o que está acontecendo. Então a ideia aqui é: faça perguntas, busque aprender e faça reflexões, para que você possa entender as dinâmicas das relações que estão ali, principalmente das pessoas que vieram antes de você na organização. Quarta dica: se você não tem algo positivo para falar de alguém, fique quieto. É melhor ser uma pessoa neutra do que ser uma pessoa tóxica. Sempre que possível, mantenha em mente o que você admira nas pessoas. E quando alguém faz alguma crítica, você fala: é verdade, talvez ela tenha feito isso, isso e isso. Mas é importante também a gente lembrar que ela contribui nisso, que ela está aqui há mais tempo, que ela sabe tal coisa, ela é legal nesse contexto. Ou seja, fazendo contraponto que a outra pessoa não está enxergando. Quinta dica: se você quer construir alianças com as outras pessoas, quando surgir uma situação, um problema,
traga elas e escute como elas percebem aquela situação, o que elas acham que pode ser feito naquela situação. Na medida que você coloca mais pessoas participando contigo, essas pessoas vão se comprometendo também com tudo aquilo que diz respeito à sua área. Por quê? Porque elas estão se sentindo agora corresponsáveis junto contigo. Claro que não é todo e qualquer problema você envolve todo mundo, porque isso também é chato, mas você precisa medir para não fazer todas as coisas sozinhos, principalmente coisas que impactam na área das outras pessoas. Se você for tomar uma decisão que impacta no administrativo, chama o administrativo para conversar contigo. Se a tua decisão a ser tomada vai impactar na área de logística, chame a pessoa de logística para participar contigo. É importante que as pessoas impactadas construam com você as soluções. Assim, você constrói muito mais alianças e pontes do que muros. Sexta dica: quando você for apresentar alguma solução em que outras pessoas de outras áreas participaram de alguma reunião ou deram alguma informação relevante ou contribuíram de alguma forma com aquela ideia, cite na reunião essas pessoas. Bem, pessoal, esses dias eu estava conversando com o João e ele comentou isso e eu falei, poxa, isso poderia ser muito legal se a gente aplicasse aqui. Eu também estava conversando com a Maria, com a Ângela e com o José, e aí, em uma reunião, a partir do que eles falaram, nós pensamos juntos em tal coisa. Ou seja, na medida que você diz que você compõe com as pessoas, que você compartilha que aquela ideia não veio só de você, isso naturalmente começa a demonstrar que você é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que sabe compartilhar com as pessoas o mérito de ter criado ideias e soluções. E isso é fundamental para a construção de alianças. A sétima e última dica: na hora em que você ou a sua equipe estiver recebendo algum tipo de reconhecimento por algum resultado, lembre-se, nenhuma equipe funciona sozinha sem as outras áreas da organização. Compartilhe esse mérito. Lembre das outras áreas. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, reconhecendo esse resultado desse mês. Mas eu gostaria de lembrar que esse resultado só é possível porque nós temos o apoio da área A, da área B, da área C, da área F e juntos estamos sempre construindo isso. Então eu gostaria que esse reconhecimento também fosse compartilhado por todos os meus pares e as suas equipes. Ou seja, na medida que a gente está sempre demonstrando essa abertura para permitir que as pessoas participem conosco, que a gente verbalize que a ideia surgiu em conjunto e quando o resultado chega, o resultado também foi construído a várias mãos, naturalmente nos tornamos uma pessoa em que as outras pessoas gostam de trabalhar. E isso conecta, e isso fortalece, cria alianças, que é algo profundamente estratégico. Imagine você, o oposto disso, é aquela pessoa que está em uma empresa, só ela tem as melhores ideias, só ela sabe o que deve fazer, ela sempre quer convencer as pessoas do ponto de vista dela. Quando alguém dá uma ideia, ela vai apresentar, ela faz uma pequena mudança e diz que a ideia é dela. Quando ela está sendo reconhecida, ela recebe os méritos sozinha, sem compartilhar com ninguém. Naturalmente, vai ser muito difícil dessa pessoa conseguir ter boas alianças, o que vai dificultar no médio e longo prazo ela entregar um resultado relevante. Muito bem, essas eram as dicas para a nossa reflexão de hoje. Quarta-feira que vem, te espero aqui com um novo conteúdo. E lembre-se, se você tiver qualquer questão sobre gestão e liderança, coloque aí nos comentários que nós teremos o maior carinho em criar um vídeo que atenda a sua necessidade. Um grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau.